Bom, e agora a gente conversa com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, conosco nessa tarde. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Contei para os ouvintes na abertura do programa que quero conversar sobre meio ambiente, mas quero conversar também sobre como é que o Brasil, de uma maneira geral, tem pensado, tem entendido, se é que tem, que a gente está vivendo sob uma nova realidade climática. Partindo daí, quero te perguntar o seguinte: qual é a configuração climática que tem como consequência essa chuvarada no Rio Grande do Sul? Bom, tem diversas camadas aí, toda essa chuva acontecendo no Rio Grande do Sul. Primeiro é o fenômeno climático ali, local mesmo. Você tem massas de ar de baixa pressão que impedem a dissipação de massas de ar frio. Cai a chuva, elas se concentram, cai a chuva toda numa mesma região, e aí nós vemos esse tipo de situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não é a primeira vez, né? As notícias aí, enfim, estão fazendo muita comparação com o que aconteceu em setembro do ano passado, onde a gente teve no Rio Grande do Sul outra cheia, mais de 50 pessoas perderam a vida, muitos prejuízos também no plantio de alimentos, mas essa é uma situação climática ali que ocorreu específica e que levou a tudo isso. Essa situação climática, ela é potencializada por conta da crise do clima generalizada que está acontecendo no mundo inteiro e que não vai ser diferente no Brasil. Então, toda essa concentração de chuva que já seria ruim por conta do clima extremo, ela se torna cada vez pior e cada vez mais frequente. É isso que significa a mudança climática, né? Torna tudo aquilo com maior potência de destruição e acontecendo de forma num intervalo cada vez menor. Então, é uma situação realmente que você tem como prever, né? Mas nem sempre você consegue cuidar para que você não tenha ou evite todos os prejuízos, que a gente precisa se adaptar, trabalhar antes, tomar medidas de precaução para que os prejuízos sejam minimizados o máximo possível. Essa configuração climática é previsível com que antecedência, Márcio? Dá para dizer? Olha, é previsível, alguns meteorologistas conseguem fazer com uma semana ou algum tempo razoável de previsão. A gente vê, inclusive, o próprio governador falando que, né, já acompanhava com bastante atenção essa situação, mesmo porque existem períodos em que a chuva é recorrente em algumas regiões. Nós estamos falando agora do Rio Grande do Sul, mas em Petrópolis, por exemplo, a gente sabe quando vai chover, quanto vai chover, né? A gente sabe os períodos de seca também no Brasil, quando ocorrem. Então, você tem sazonalidades para essas situações, mas o que a gente está vendo é que realmente esses sistemas todos climáticos, eles estão ficando mais severos. Aquela chuva ela está ficando mais volumosa, ela está ficando mais agressiva, ela está durando mais tempo, né? E aí isso já é uma consequência direta dessa mudança de clima. Qual é a causa disso? Por que é que isso está acontecendo quando a gente olha para o funcionamento do clima? A causa é que nós estamos jogando para a atmosfera uma quantidade de poluentes ou de gases que aquecem o planeta de forma inédita. Né? Todas as medições, todos os relatórios científicos dão conta que o ser humano está fazendo para se transportar, se locomover, aquecer suas casas, o desmatamento também contribui muito com isso. A gente está aumentando essa camada de gases que fica na atmosfera, estamos criando, por isso que chama efeito estufa, criando uma estufa mesmo no planeta, e isso vai modificando os ciclos todos climáticos de vários eventos. Nós estamos mexendo no reloginho do tempo, Tatiana, e isso, o tempo, a natureza, ela não se vinga da gente, ela apenas tem uma consequência. Então, são consequências do que nós mesmos estamos fazendo, né? Nós estamos mexendo nessas ferramentas aí que precisam ficar equilibradas e que qualquer desequilíbrio trazem muito prejuízo. O prejuízo é social, como nós estamos vendo aí, né? Nesse caso, muitas pessoas pagam com a própria vida, outras pagam com o pouco que têm, perdem suas casas, enfim, o pequeno comércio, essas normalmente são as pessoas que mais sofrem, né? E a gente tem um prejuízo econômico também muito grande. O Brasil é um país que depende de regularidade climática, né? Sim. Só para citar dois exemplos, Tatiana, uma boa parte da economia do Brasil, inclusive das exportações, vem de produção de comida. Produção de comida precisa de seca no tempo certo, chuva na quantidade e no momento certo, senão você desanda a produção da safra. Como está A acontecendo eletricidade. já com arroz no sul.
Exatamente, aconteceu com arroz agora, mas há 2 anos, em 2021 e 2022, esse mesmo Rio Grande do Sul sofreu com secas e perdas de produção por conta da seca. Então, o clima, quando desregula, ele vai atingindo vários setores, aí, sejam eles sociais ou econômicos. Perfeito. Quer dizer, a velha justificativa das autoridades, choveu muito mais do que a média para o dia e para o horário, ela perde a validade, uma vez que a gente já sabe que vai chover com mais frequência, e com mais intensidade, ou que a gente vai ter temperaturas mais altas do que a média, como está acontecendo agora no Sudeste e no Centro-Oeste do país, certo? Certíssimo, e eles precisam não só mudar o discurso, como mudar a atitude também. Esse discurso ele já não condiz mais com a realidade. Vamos lá, a gente está tendo essa situação no Rio Grande do Sul, teve em setembro do ano passado, teve as secas no Rio Grande do Sul, a gente teve seca na Amazônia no ano passado, que foram secas que deixaram comunidades isoladas, os rios secaram. A gente teve tragédia em São Sebastião, tragédia em Niterói, tragédia em Recife, tragédia em Petrópolis, no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais. Quer dizer, até quando nós vamos se espantar com algo que, infelizmente, virou o novo normal? Não dá Pois mais é. para você dizer, né, que, olha, Nossa Senhora, agora chegou aqui algo inesperado. Isso nós estamos falando de Brasil. Quando você olha para o mundo, o que está acontecendo no mundo é também o que está acontecendo aqui. Nós tivemos, só para citar um exemplo, no Paquistão, em 2022, uma enchente que inundou 1/3 do país, milhares de mortos. Isso aconteceu no sul da China, ondas de calor nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no sul da Europa, e por aí vai, né, na área ali, na região do Chifre, da África, vitimando sempre milhares e milhares de pessoas. Esse, infelizmente, é o novo normal do clima. O que nós precisamos fazer agora é se preparar para isso, é se adaptar e agir com antecedência, porque senão nós vamos continuar só contando prejuízo e se indignando com a morte das pessoas, que, infelizmente, acontece com mais frequência. Eu quero falar sobre isso também, mas eu quero colocar aqui a mensagem do Eduardo Silva. Esses gases são tão inéditos assim, eu lembro dessa discussão desde a década de 80, quando se falava do aumento dos gases do efeito estufa pelo aerosol. Aí sou eu que estou dizendo. Lembra? Eu me lembro. E ele diz: 40 anos depois, com pouquíssimas ações, o resultado são as catástrofes climáticas em todo o mundo, que é exatamente o que o Márcio está nos dizendo aqui, ele que é secretário executivo do Observatório do Clima. Eu já vou partir para as ações, Márcio, mas eu ainda quero falar do que a gente tem visto nesses últimos tempos e dos eventos extremos se repetirem cada vez mais intensamente e com cada vez mais frequência. Num país como o nosso, que tem diferenças sociais tão gritantes, a exemplo do que a gente viu na pandemia, grupos socioeconômicos mais vulneráveis sentem impactos maiores. Como é que eventos como esse evidenciam e aprofundam ou podem aprofundar as nossas desigualdades? Aprofundam demais as desigualdades. Eu diria para você, Tatiana, que essa crise climática ela é uma máquina de produzir pobreza e produzir desigualdades sociais, porque você vai agravar exatamente aquilo que já está ruim. A população que não tem acesso hoje a serviços básicos, essenciais, o clima extremo, ele vai fazer com que esse acesso fique ainda mais difícil. Vamos pegar aqui uma situação da falta de alimentos, por exemplo, que era uma matéria, né, que foi agora anteriormente a essa nossa conversa. Bom, você tem uma situação como a do Rio Grande do Sul, ou de seca, diminui a produção de alimentos. O que acontece com esse alimento especificamente na gôndola do supermercado? Aumenta o preço, né? Quem ganha um salário mínimo, o impacto de quem ganha um salário mínimo no preço do arroz, que passou a custar 3, 5, 10 reais mais caro o quilo, é gigantesco. Agora, para uma pessoa que ganha 10, 15, 20 salários mínimos, esse preço é muito mais diluído. Às vezes você nem sente no orçamento, né? A mesma coisa a gente pode falar para países. Se você tem uma situação de catástrofe social, como nós estamos vendo agora, em que casas são destruídas, e você tem essa mesma situação num país rico, a pergunta é: qual país vai ter recursos para construir as habitações de novo para a sua população? Não é? Qual país que vai ter como recolocar os postos de saúde em funcionamento, vai ter como recriar postos de trabalho, vai ter como dar assistência educacional, de creche para a população? É disso que se trata. Então, a conta de clima extremo vai cair no colo dessas populações já colocadas em situação de marginalidade, mais pobres. Temos, inclusive, pesquisas
que mostram isso. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a pesquisa muito importante feita pelo Instituto Polis, ela mapeia as áreas de risco. Então, você verifica o seguinte, populações negras, né, elas compõem ali cerca de 38% do total de habitantes de São Paulo. Quando você pega a população negra que está na área de risco, esse índice sobe para mais de 60%. Portanto, quem é que vai ser impactado? São populações negras e com um recorte mais específico, mulheres e mulheres negras. É Né? isso que Então, se costuma chamar de racismo ambiental, Márcio? Exatamente. Esse é o racismo ambiental. Né? É uma conta climática que agrava o que já está ruim, tanto para a questão de raça quanto para a questão de gênero. Perfeito. Bom, vamos voltar então para o caso específico do Rio Grande do Sul. Representantes dos 3 poderes se reuniram ontem. O governo tem anunciado uma série de medidas, tanto o governo federal, como o governador Eduardo Leite, como os presidentes da Câmara e do Senado, para socorro da população atingida e para a reconstrução do Estado, liberando verbas que podem ser utilizadas independentemente do arcabouço fiscal e em caráter emergencial, e isso significa que dispensa processos legais como licitação e agiliza a liberação desses recursos. Que tipo de ação se deve esperar agora e cobrar de prefeitos e governadores, do governo federal e dos legislativos, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores? Como é que deve ser essa reconstrução? Sobre que bases considerada essa nova realidade climática? A ação imediata agora, Tatiana, é essa mesmo, é salvar vidas, resgatar as pessoas que estão ainda em situação de risco, usar todos os recursos possíveis, né? É quando a gente usa a defesa civil, né? Quando a gente usa os processos de rescaldo de uma situação trágica como a que a gente está vivendo. Agora, depois que a água baixar, nós temos que subir a temperatura dos processos de adaptação, dos processos de você deixar as cidades e essas regiões mais resilientes, as populações mais fortes e fortalecidas para continuar encarando esse tipo de situação que, infelizmente, vai ser recorrente. Né? Como? A primeira atitude é aceitar que isso vai acontecer daqui para frente. Primeiro. Né? Um passo importantíssimo, o governo federal, a ministra Marina Silva tem falado muito nisso, detectou cerca de 1.000 regiões no Brasil, é um pouco mais do que 1.000 regiões no Brasil que estão sob extremo risco climático. É pegar essas regiões, chamar os prefeitos, os governadores e traçar um plano. Como é que nós vamos fazer com quem está em risco? Aonde vai ser investido o dinheiro primeiro? Quanto? Em que área? No que? Como nós vamos preparar a população que vive ali? Muitas pessoas vão ter que ser, infelizmente, deslocadas do local onde vivem, porque estão em um local de altíssimo risco, que a obra de engenharia já não dá mais conta. Né? Então, nós vamos ter que fazer um plano, realmente, colocar fundos, recursos, derivar recursos para isso. Recursos, inclusive, que estão ali no Congresso. Né? A gente viu a elevação da capacidade do Congresso de gerir orçamento no Brasil. Né? Antes os parlamentares tinham aí emendas parlamentares de 10 milhões, 8 milhões, agora eles movimentam 200 milhões de reais. Aonde estão essas emendas aí que não vão para a constituição de um fundo para esse tipo de adaptação ou de emergência climática? Então nós vamos ter que mobilizar recursos, mobilizar conhecimento e ter um plano no país e reconhecer que o nosso país é um país extremamente vulnerável a essas mudanças climáticas. Cada dia que esse plano não é desenhado, não entra em ação, são as pessoas que estão em risco de pagar com a própria vida, como nós estamos vendo que está acontecendo aí no Sul. Bom, a gente tem esse desafio que é um desafio enorme, né, para o país de uma maneira geral, para o governo do Rio Grande do Sul de uma maneira particular, com contas não bem sanadas, o que atrapalha também bastante ali a reconstrução do Estado. Mas a gente ainda tem um outro desafio, eu quero colocar para você e te ouvir, que termos figuras políticas no país, sobretudo no Congresso, negacionistas, né? Deputados federais e senadores que agem politicamente baseados na negação de dados de realidade, que foram esses dados que você nos deu aqui agora, o aquecimento global, por exemplo, e muitos são representantes eleitos pela população do Estado que está alagado, pelo fenômeno que os próprios parlamentares negam. Só para ter uma ideia, eu dei esse número aqui mais cedo, a Globo News deu esse número. Dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, só 3 destinaram recursos de emendas parlamentares para ação de prevenção ou de educação ambiental no Estado. Todas mulheres,
Fernanda Melchiona, do PSOL, Maria do Rosário e Reginete Bispo, do PT. Obviamente, como você disse, a prioridade agora é resgatar as pessoas, é preservar as vidas, é manter essas pessoas em segurança. Mas é possível dimensionar o quanto a atuação, na comunicação, inclusive, não só a atuação política, mas a atuação na comunicação de políticos negacionistas, atrapalha, prejudica o avanço de políticas públicas de prevenção, tendo em vista esta nova realidade, porque isso não é uma narrativa, isso é real, climática? Prejudica muito, Tatiana. Olha, a gente tem os políticos que sabem do problema e não tomam ação. A gente tem aqueles que se omitem. A gente tem aqueles que têm a verba, como é o noticiário de hoje, né? O prefeito de Porto Alegre, a cidade tinha verba para investir em obras ali de prevenção de catástrofes e não investiu. Então nós temos esses aí que se omitem, que não fazem o seu trabalho. Agora tem aqueles que atrapalham, e que atrapalham muito. Se a gente olhar hoje para a pauta do Congresso e olhar para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a sensação que você tem é que os parlamentares que colocam para frente essa pauta e destruição ambiental, eles estão achando pouco o que está acontecendo, porque não é possível você olhar para um poder inteiro no Brasil e ver ali tanta concentração de agenda antiambiental, de destruição, ao mesmo tempo e andando de forma acelerada. Você citou, inclusive, um parlamentar do Rio Grande do Sul, um deputado, o nome dele é Lucas Hedger. Esse deputado, que é do PSDB do Rio Grande do Sul, ele tem uma proposta que elimina a proteção de todos os campos nativos, o que é o Rio Grande do Sul, e outras formações vegetais que não forem florestas no Brasil. A gente tem projeto de lei que anistia grileiro de terra, tem projeto de lei que acaba com o licenciamento ambiental no Brasil, tem projeto de lei que aumenta a capacidade de desmatamento na Amazônia, tem um projeto de lei, por exemplo, que retira recursos da fiscalização ambiental, mas assim, é uma guerra contra o meio ambiente, realmente, o que acontece dentro do Congresso. E isso daí traz duas situações extremamente nocivas. Primeiro é a mensagem, né? Você acaba mostrando para aqueles criminosos que dentro do Congresso eles têm guarita, eles têm uma proteção, eles têm gente com cargo público que vai sempre estar ali de prontidão para defender quem destrói o meio ambiente. E a segunda coisa é que esse projeto é um efeito prático. Quando você retira a vegetação, quando você libera áreas que não deveriam ser liberadas para se colocar habitação, você está deixando as cidades menos resilientes a problemas que vão acontecer. Então é na prática o que acontece. Um projeto de lei, ele vai colocar gente onde não deveria estar, em área que alaga. E são essas as pessoas que perdem a vida ou perdem os seus pertences. A relação é muito direta. Nós precisamos urgentemente parar com essa agenda dentro do Congresso, porque senão essa situação que já é ruim de clima, ela ganha um incentivo ainda maior com a aprovação desses projetos dos parlamentares. Márcio, você acha que a população, de uma maneira geral, faz essa relação? Quando houve aqui na CBN que um deputado propôs uma coisa dessa, quer dizer, derrubar as garantias ambientais para que o planeta, porque para isso que elas existem, né? Para que a gente continue existindo aqui, para que o planeta continue funcionando. As pessoas fazem essa ligação direta entre uma informação dessa e o que está acontecendo hoje no Sul? Esse é o momento de fazer essa ligação, né, Tatiana? Infelizmente, a gente não precisava de tragédias como essa, nessa proporção, para despertar a atenção para esse tipo de tema. Mas esse daqui é o momento de olhar para aquele parlamentar, olhar o seu histórico e ver realmente o que ele está fazendo. Porque esse parlamentar, não é que ele não usa o cargo para propor uma melhoria, é o contrário, ele usa o cargo para piorar a situação. É a mesma coisa que a gente viu na pandemia, né? Você precisa ter pessoas que olhem para a ciência, olhem o que está acontecendo e ajudem a implementar os meios de prevenção. Foi assim com o uso de máscara, era assim com a vacina, mas teve gente que militou contra a vacina, contra o uso de máscara. Qual que é o resultado disso? As pessoas morrem. Esse é o resultado. Para meio ambiente é exatamente igual. Quando você tem um parlamentar que ele diz, bom, o aquecimento global, toda essa situação, ela não existe, né? Não precisamos nos preocupar. Isso daqui é uma teoria conspiratória contra o Brasil, contra o que quer que seja. E fazem isso
mesmo sabendo que é mentira, muitos deles fazem isso apenas para agitar ali um público, para ter sucesso na rede social. Essas pessoas estão usando o seu cargo, de dinheiro público que financia o cargo que ocupam, para causar prejuízos para o país, para colocar vidas em risco. Então, essas pessoas precisam ser nomeadas e responsabilizadas. Elas não podem agora vir na TV, no rádio e fingir que estão surpresos com o que aconteceu, não, porque elas são parte do problema, ajudaram a causar o problema e continuam ajudando. As águas do Guaíba, eles vão baixar, né? Nós vamos, infelizmente, parece que Mas a vai previsão do demorar, tempo parece, ainda né? vai demorar, infelizmente, mas em algum momento a água baixa, e aí a gente tem que subir a pressão para cima desses parlamentares. Agora é salvar vidas, e depois é começar a responsabilizar essas pessoas. Não pode sair barato, né? Assim como a gente teve que responsabilizar quem, na pandemia, ajudou o vírus a se disseminar, agora nós temos que responsabilizar quem ajuda as tragédias climáticas, tudo isso que a gente está vendo, a ficar cada vez pior. O clima é um fator que mudou nas nossas vidas. A gente precisa de autoridades que nos ajudem a enfrentar esse problema e não que piorem a situação. Ô, Márcio, eu tenho ainda mais uma dupla de perguntas para te fazer. Você pode segurar para a gente parar para o repórter CBN e voltar já já? Muito bem. Claro. Gente, negacionismo mata. E a gente tem visto isso, infelizmente, com uma frequência maior do que a gente gostaria. Bom, o Congresso também anunciou que deve avançar numa proposta de emenda à Constituição, não deve ser para agora, porque PECs são mais demoradas as tramitações, mas que vai determinar que 5% das emendas individuais de cada deputado e senador seja removida para o combate de desastres naturais. Então, quer dizer, 5% desse valor vai ser investido em ações de combate de desastres naturais. Essa te parece uma medida eficiente, Márcio? Acho que é um bom começo, né? Porque nós precisamos de plano, precisamos de estratégia, precisamos prever quais os lugares, ou analisar quais os lugares que precisam dessas ações de adaptação, e óbvio que nós precisamos de dinheiro para colocar essas ações, né? Esse planejamento em prática. Então, esse é um rumo certo. A gente já criar um mecanismo que automaticamente vai alimentando um fundo e esse fundo vai sendo utilizado para, pelo menos, minimizar, né? Nós não vamos ter como parar. Veja, essa questão toda do clima modificado, ele está em processo de modificação e vai continuar por um tempo. É por isso que essa adaptação é tão importante. O problema do clima, ele está contratado já por muito tempo para frente. Então, a gente precisa parar de alimentar o problema e se adaptar. E se adaptar precisa de dinheiro, de fundo, de recursos. A gente ter uma previsão orçamentária para isso é extremamente importante. Também aqui ligando os pontos, tentando ajudar o nosso ouvinte, a gente tem ouvido a diplomacia brasileira e o próprio presidente Lula, quando participa de eventos climáticos fora do Brasil, ou eventos climáticos globais, porque alguns aqui no Brasil, tem tido falas enfáticas, né, para a comunidade internacional a respeito de medidas que o mundo precisa tomar para lidar e para sobreviver à emergência climática, ao aquecimento global. Me parece que o discurso fica bem longe da prática ou da realidade que a gente tem visto aqui. Como é que a gente pode ligar esses pontos de modo que eles façam sentido? É a verdadeira história, né, Tatiana? Que as pessoas vão lá nos eventos climáticos, ouvem aquilo tudo, mas parece que não escutam o que está sendo dito, né? E não trazem para casa. Então, tem muita gente que vai em conferência de clima, parlamentar. Aliás, se você quiser encontrar a autoridade brasileira reunida no mesmo lugar, vá lá numa conferência de clima, porque é governador, tem ministro de Supremo, ministro do governo, prefeito, é uma caravana, a verdadeira caravana. Ficam lá 2 semanas, ouvem e falam. Agora, o problema não é o que eles fazem lá nas 2 semanas. O próprio governo do Rio Grande do Sul, inclusive, esteve presente nas últimas 3 conferências de clima, né? Ficam lá, passam as 2 semanas de conferência. A questão é o que eles fazem nas outras 50 semanas que eles não estão lá na conferência de clima. É nessas 50 semanas que você tem que ter ações concretas. A gente viu uma série de notícias agora dando conta de que o próprio governo do Rio Grande do Sul, há mais de um ano,
diminuiu a proteção ambiental, né, e principalmente as áreas ali de proteção permanente, e aprovou essa legislação. Agora, a Prefeitura de Porto Alegre, que também não investiu dinheiro nessa prevenção de enchentes. Então, não adianta todas essas pessoas irem lá para as conferências e, quando voltarem aqui, continuarem com a mesma agenda. Congressista, Tatiana, parlamentar brasileiro, é a verdadeira caravana para essas conferências de clima, tá certo? Chegam lá, visitam tudo, assistem às palestras, voltam para cá e anistiam grileiro de terra. Voltam para cá e aprovam projetos de lei que acabam com as reservas indígenas no Brasil, que são a maneira mais importante de você combater desmatamento, né? Então, o que interessa, na verdade, é o que eles fazem aqui, no retorno. E o que eles têm feito é jogar contra, infelizmente. O que é que a gente pode fazer, a gente e os governos, para frear esse processo, Márcio? Ou para parar de acelerar esse processo? O que é que tem sido feito e o que mais deve ser feito na prática? Para combinar com o discurso que a gente ouve lá nesses eventos. Nós temos 3 níveis de atuação. O primeiro e mais importante e mais barato deles e mais eficiente é atacar o problema. É parar de alimentar essa situação dramática de clima que a gente tem. Como que se faz isso? No caso do Brasil, acabando com o desmatamento. No caso do Brasil e também do mundo, mudando as fontes de energia, principalmente o uso de combustíveis fósseis. Então, isso daqui é quando você ataca o problema, para de piorar a situação. O segundo nível é se adaptar. Então, você ter planos de adaptação, transformar esses planos em realidade. O terceiro nível é o que a gente não quer chegar, que é quando você lida com perdas e danos, é a catástrofe, né? Quando você despeja um caminhão de recursos para tentar salvar uma situação que ela já está trágica. Cada centavo investido no primeiro nível, você evita o gasto de dinheiro e a perda de vidas humanas no nível 2 e no nível 3. Quanto mais a gente atacar o problema, menos a gente precisa se adaptar e menos tragédias para a gente operar em cima delas nós vamos ter. Portanto, fazer a lição de casa, ela é fundamental e, Tatiana, no caso do Brasil, ela traz uma vantagem, inclusive, porque o nosso padrão de emissões de gases de efeito estufa é baseado em desmatamento, e desmatamento não traz desenvolvimento para o Brasil, pelo contrário, depõe contra a imagem do país. Nós podemos dobrar, por exemplo, a produção de alimentos no Brasil sem avançar sob nenhum palmo novo de floresta, só usando as áreas que já foram desmatadas. Essas áreas estão mapeadas pela Embrapa, sabemos o que pode ser produzido nelas, e acabar com o desmatamento aqui transformaria o Brasil num verdadeiro líder do clima, um exemplo a ser seguido. Então, é algo que nos ajuda no controle interno da estabilidade climática, nos ajuda na imagem do país, nos ajuda na abertura de espaço diplomático e comercial internacional e nos ajuda a preservar a floresta, que inclusive é desmatada pelo crime. Preservar a floresta é também uma forma de combater crime, inclusive crime organizado que está entrando na Amazônia. A gente vê aí o que acontece com os Yanomami, né, toda essa situação do garimpo, gente fortemente armada, atirando no Exército e na Polícia Federal. É disso que é feito o desmatamento e a ilegalidade na Amazônia. Nós só temos vantagens em ter uma boa agenda ambiental para o Brasil, melhora a nossa economia e nos torna mais resiliente a toda essa situação climática. Perfeito. Quero agradecer muito, Márcio. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, nos dando um panorama particular do Rio Grande do Sul e bastante geral também do que é que tem provocado eventos extremos como esse que a gente tem noticiado e o que é que tem que ser feito para que eventos como esse não voltem a ocorrer, pelo menos não com esse impacto de devastar cidades inteiras de um estado como o Rio Grande do Sul. Márcio, muito obrigada por falar conosco aqui na CBN, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, Tatiana, e toda a sorte aí e força para a população do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil.